Boa noite a todos. De novo, um papo com Lari nessa quarta-feira gelada aqui em Porto Alegre. Dá para dizer que tá bem frio. Eu até peguei uma gripezinha, algo pouca coisa aí, mas que já atrapalha um pouquinho a gente. Vamos de live nessa quarta. Sejam bem-vindos quem tá entrando agora. Lívia, Vitor, enfim, hoje o nosso papo é sobre términos de relacionamento. Quem nunca, né? Quem nunca aí terminou uma relação? Términos de relacionamento e como essa técnica, né? Essa terapia integrativa, as barras de Axis, me ajudaram durante o processo de um término de relacionamento que a gente sabe aí que no mínimo, quando a gente está envolvida, quando a gente gosta, quando a gente está apaixonado, enfim, ou amando, é complicado, né? Não é fácil esses términos, né? Essa ruptura, ela nunca é fácil. E eu tô falando aqui de um término, de um namoro que eu tive bem importante, não é o término do meu casamento. Nessa época do meu casamento, eu não sabia da existência das barras de Axis, que pena, que foi uma ferramenta fantástica, que trouxe muita consciência, muita clareza, muita lucidez para mim, abriu muitos meus caminhos quando houve essa ruptura desse namoro. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Então a gente vai falar hoje sobre términos de relacionamento, ou seja, aqueles famosos vai na venda, né? Quem nunca deu um vai na venda, ou quem nunca levou um vai na venda, né? Levanta a mão. Impossível. Depois que a gente se relaciona aí com alguém, né? Parte para um relacionamento afetivo, em algum momento a gente vai levar aí um vai na venda mesmo, né? Outro vai dar, outro vai receber. Das duas formas, é doído, é chato, é sofrido. E eu até vou dar o exemplo aqui do meu término de relacionamento. Boa noite, Roberta. Boa noite, Súria. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou dar o exemplo do meu término, né? Nada melhor do que contar a tua própria história e trazer uma referência. Foi um término bem desgastante para mim. E eu não tinha na época essa ferramenta grandiosa que são as barras de Axis. Então eu tava no modo sofrência, assim, bem interessante, né? Naquele modo saudade, naquele modo sem querer levantar da cama, na tristeza mesmo, onde a gente fica apática, a gente tá com a autoestima muito lá no dedão do pé, tá com a tua autoconfiança também abalada. Então, quantas coisas, tá estressada, quantas coisas num término de relacionamento te desestruturam, né? Muitos desses términos a gente começa a entrar num processo de culpa, né? Ou eu fiz muito, ou eu fiz pouco, a culpa é minha. Eu não sei como é que você terminou essa relação, mas toda relação ela termina e a gente vai ainda levando, a gente tem um sobrepeso nesse término e colocando muitas culpas, muitas incapacidades, se justificando, mas também de repente se eu tivesse feito mais uma coisinha, eu poderia ter salvado essa relação, ou se eu tivesse agido desse jeito, a culpa foi minha, ou eu não sou boa o suficiente, ou eu tô gordinha demais, ou eu tô desempregada, né? Então, o quanto desses sentimentos, né? O quanto desses pensamentos que vão tomando conta da cabeça da gente, porque eles vão tomando conta da cabeça da gente. Fora a saudade, fora aqueles hábitos que tu já criou com aquela pessoa, né? Então tu sente a falta nos pequenos detalhes, tu já construiu uma rotina aí, e aí tu tá olhando para tudo que tu não tem mais, para toda a tua dor, para toda a tua sofrência. Eu não vou mais respirar sem esse cara, né? Como é que vai ser a minha vida agora a partir disso?
né? Tem gente que supera mais de boa, tem gente que leva um tempo para superar. E se a gente for falar a nível de superação, a nível de luto, nós temos aí 5 fases que a gente passa pelo luto. Ele se separa em 5 fases. Cada fase leva meio ano para passar. Tu imagina se a gente for falar sobre isso e passar por isso bem direitinho, a gente vai ficar 2 anos e meio chorando em cima desse cadáver. Que já se foi, né? Já tá até em outra relação. Aí tu abre o Instagram, já tá lá, vivendo, e tu tá em cima da cama, trabalhada na sofrência, ou trabalhada na culpa, ou trabalhada na incapacidade, porque todos esses sentimentos que tu tá sentindo nesse momento aí, desse término, ele vem de um pensamento. Eu pensei, eu senti e eu me comportei, né? Existe uma linha, né? A gente tem uma lembrança, vamos aqui, já que a gente está falando de término, quero dar boa noite para quem entrou, Tanise, minha lindona de Portugal. Seja bem-vinda, Nair, Irleia, sejam todas bem-vindas. Quando a gente está falando de um pensamento, um sentimento e uma emoção, a gente vai falar também de um comportamento a partir desse pensamento, né? E dentro desse término que a gente está nesse estado de sofrência absoluto, tu lembra de algo que tu não tem mais. E aí te vem ou uma raiva, ou uma tristeza, ou uma angústia, ou uma saudade. E aí qual é o teu comportamento? O teu comportamento é ficar na cama, não ter força para trabalhar, se invalidar, criar outros pensamentos de incapacidade. Talvez eu nunca mais vou ser feliz na vida, eu não tenho sorte para o amor, mais um relacionamento se terminou. E aí a gente também entra num modo comparação. Ah, porque a fulana tem sucesso no casamento dela, ou tem sucesso no namoro, a fulana tá bem. Até que ponto isso tá bem? Né? Uma comparação nunca é saudável. A gente precisa sim trabalhar a comparação com a gente mesmo. Eu vou me comparar com a Larissa do ontem, não com uma outra pessoa, com uma outra história, com uma outra trajetória que não é igual à minha. Né? Cada um é uma pessoa diferente. Essa comparação é uma comparação ingrata, uma comparação infeliz que não vai te levar para lugar nenhum. Aliás, até pode te levar, vai te levar para o fundo do poço, porque tu vai te desqualificar, tu vai te desmerecer. E talvez esse término tenha acontecido não por todas essas coisas que tu criou aí na tua cabeça. Ele simplesmente tinha que acontecer, porque nós temos valores diferentes, porque nós temos objetivos diferentes, ou porque eu entregava mais na relação e a pessoa entregava menos. Ela não tinha toda essa disposição que eu também tinha. Mas na hora que a gente perde, a gente está focado no que a gente perdeu. O que eu não tenho mais. O que eu não tenho mais aqui. Isso é muito doído. Então, lá atrás, quando eu entrei nesse universo das barras de Axis, da terapia integrativa, eu entrei assim como se fosse uma tábua de salvação para o estado emocional que eu estava. É onde eu quero chegar hoje, né? Falar sobre o meu estado emocional. Falar também que nós temos escolhas, nós sim temos escolhas de nos tornarmos vítima, ficarmos vítima dessa situação ou de qualquer outra situação, ou escolher fazer uma história diferente, escolher começar a contar uma história diferente, virar a página, olhar para tudo aquilo e perceber qual foi o teu aprendizado, perceber, olha aqui valeu, aqui não valeu tanto assim. Então, sempre nós temos escolhas. E hoje a nossa vida está como está, por coisas que tu escolheu ontem, por coisas que tu escolheu a semana passada, há um ano atrás. Então também nós temos responsabilidade pelo lugar onde nós estamos. Mas nesse momento de ruptura de relacionamento, normalmente a gente se vitimiza, a gente terceiriza a culpa, a gente bota aí no fiofó de alguém, né?
e começa a entrar nesse processo ainda mais de sofrência. Quando eu terminei esse meu relacionamento há um bom tempo atrás, o que aconteceu? Eu estava mal, realmente eu estava mal. E o que eu percebia em mim? A insônia era minha companhia da noite. Então eu tinha processos de insônia. Eu estava numa ansiedade absurda. E se a gente for falar da insônia e da ansiedade, como é que tu vai levar o teu dia no outro dia quando tu acorda? Que dia que tu vai ter? Qual é o ritmo de vida? Tu vai ter uma rotina encaixada, leve, disposta? Ou tu simplesmente vai acordar te arrastando e amaldiçoando tudo e mais um pouco, talvez na irritação, talvez no estresse. Teu cognitivo já não vai te ajudar. Por quê? Porque o teu corpo tá cansado. Tu não descansou o necessário, tu não dormiu, tu tá entre dorme e acorda. Quando tu acorda, tu tá pensando nesse relacionamento que acabou, tu tá repensando no que tu perdeu, nas coisas que tu tem que te movimentar, tu tá pensando que tu vai precisar sair dessa zona de conforto e acessar coisas que tu não conhece. Então, tu tá criando um monte de pensamento. Olha quantos pensamentos vem aí nessa lista de coisas que eu te trouxe, que vai te gerar uma emoção e que vai te gerar um comportamento. Vou estar acabada e muito irritada com certeza. Então o teu dia, Bi, já começa atravessado. É aquele exemplo que eu dou, tu acorda com o corpo cansado, a tua cabeça cansada, tu não consegue ter escolhas nutritivas para ti, boas para ti. E vai tudo se acumulando, o teu emocional tá cansado. Tu já acorda com aquele olho inchado, né? Então eu tava nesse movimento aí. Eu tava nesse movimento e eu queria controlar o quê? Eu queria controlar o que eu não tinha controle. Eu queria controlar o meu ex que tinha terminado. Não controlar de fuçar o que ele tá fazendo, porque eu tenho como princípio meu, quando eu termino, eu termino. Eu deixo de seguir nas redes sociais, eu vou tirando as coisas da minha frente, né? Vou tirando coisas que me lembram, para quê? Para que de uma forma eu consiga trabalhar essa dor mais rápida. Eu não vou deixar aquilo ali, eu tô vendo aquilo e tá me acionando a dor e a sofrência. Então, eu vou tirando do meu campo de visão. Essa é a minha maneira de, vamos dizer assim, de abreviar, tá, o processo. Mas eu queria controlar num sentido de que eu queria que as coisas fossem diferentes. E a gente não tem controle sobre o que tá fora. A gente só tem controle sobre o que tá dentro. Eu não tenho controle do que eu vou receber. Olha só, vamos lá, eu terminei nessa relação e eu sou uma pessoa, tá, que eu vou lá futricar no Instagram do ex. Ou eu vou criar, pior ainda, eu vou criar uma conta fake, que eu sei que muita gente faz isso, pra futricar o Instagram dele pra saber o que ele tá fazendo. Qual é o controle que eu tenho sobre isso? Ele pode estar fazendo o que ele quiser. Inclusive, ele pode ter retomado a vida dele. Eu não consigo fazer nada sobre isso. Porque ele é dono do nariz dele e ele vai fazer o que ele quiser. Eu só posso controlar o que eu recebo dele. Como é que eu vou reagir? Ele vai entregar a informação. Eu só controlo a maneira como eu vou reagir à informação que eu estou recebendo. Essa é a parada, essa é a sacada. E quando tu não tem esse controle, tu tá reativo a tudo na vida. Porque basta tu levantar da cama, te relacionar com as pessoas e tu vai receber uma enxurrada de julgamentos, uma enxurrada de pitacos a respeito de ti, da tua roupa, do teu comportamento, do teu modo de ver a vida. Quanto a isso, eu não tenho controle nenhum. Eu só tenho controle de como eu vou reagir a isso. E se eu estou emocionalmente abalada, se eu estou enfraquecida na minha autoestima, se eu estou enfraquecida na minha autoconfiança,
se eu tô enfraquecida de não ter consciência das coisas e não trabalhar o meu autoconhecimento, eu vou ser extremamente reativa. Então, se me tratarem bem, eu vou tratar bem e vou ser mimosinha. Agora, se me der soco e pontapé, eu vou também sair dando soco e pontapé. Que tipo de vida eu tô criando? Eu tô criando uma montanha-russa de emoções, então eu tô agindo, reagindo a partir do outro. Tô falando tudo isso porque era o jeito que eu estava no término dessa relação. Eu tava querendo controlar o que estava fora de mim, eu tava na ansiedade e eu tava num processo de insônia, com isso tudo girando na minha cabeça. Então, onde é que eu busquei uma solução naquela ocasião? Naquela ocasião eu soube sobre barras de Axis. E as barras de Axis iam me entregar ferramentas que eu ia conseguir colocar tudo isso no lugar. Eu ia trabalhar dentro, aqui dentro da minha cachola. Peguei umas informações na época sobre o que era, conversei com uma amiga minha que dava classe de barras. Ela me trouxe muita informação e eu disse, eu quero fazer uma sessão e eu quero fazer um curso, porque eu quero aprender a aplicar isso em mim, eu quero tirar esse ranço que tá no meu corpo, esse ranço que tá na minha cabeça. Eu quero ser dona de mim de novo. Porque quem tá me controlando hoje é o meu pensamento e as minhas emoções, e eu tô reagindo a partir de toda essa tristeza que eu tô vivendo. E eu quero sair disso. E bem lá fui eu. Não cheguei a fazer a sessão com ela, eu caí direto no curso, né? O curso é de um dia, aí a gente faz aí toda a parte teórica, que é linda, linda, linda. Depois a gente vai para a parte prática, né? Eu recebo uma sessão de barras, aplico a sessão de barras na minha colega. Eu achei que eu nunca fosse ser capaz de fazer algo assim energético, que eu não fosse sentir. Mas, gente, nós somos energia. E nós estamos conectados com tudo. Tudo é energia. O planeta é uma energia. Tudo que tu toca hoje é energia. O que faz diferença aí são as moléculas, né? Girando enlouquecidamente para tornar isso sólido, que são as coisas que a gente consegue tocar. Mas tudo é energia. Quantas vezes aí tu pensa em alguém, né? Eu preciso falar com a fulana, eu preciso falar com a fulana. E daqui a pouco, pimba, essa fulana liga. Ou tu encontra alguém, tu encontra uma amiga que tu quer trocar uma ideia. E quando tu chega com a ideia para ela, ela diz assim, Lari, era exatamente isso que eu queria te dizer. Isso é energia, gente. Então, nós estamos conectados com tudo. Nós temos uma antena aqui na nossa cabeça muito rica. E nós estamos conectados com todos os pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas que estão na nossa volta. Então a gente é capaz de captar um sentimento. Quantas vezes tu aí já acordou no meio do dia, sentiu uma angústia, sentiu uma tristeza, sentiu uma raiva, sabe? Sentiu assim um... Ai, gente, o que é isso que me deu agora? Isso tu captou de alguém, inclusive uma dor. Então nós temos uma antena muito poderosa, 98% de dores, pensamentos e emoções que nós sentimos ao longo do dia não são nossos. Então, quando eu entrei para esse universo energético, para sanar os meus BOs emocionais e mentais, foi só para me melhorar, eu fiquei encantada com essa ideia, né, energética, até porque eu achava que eu não ia conseguir tocar na cabeça da minha colega e perceber essa energia, né? Eu me lembro que quando a gente foi fazer a troca, inclusive, eu disse assim, ó, a facilitadora disse assim, ó, uma vai deitar e a outra vai aplicar. E eu pensei rapidamente, eu vou me deitar para ver como é que é essa palhaçada toda, porque eu nunca fiz isso. E a minha colega já corria barras, ela já recebia. Ela ia lá numa terapeuta e a terapeuta corria as barras dela, ela já conhecia o processo. Então eu me deitei, fechei meus olhos e fiquei prestando atenção no que elas falavam. Então a facilitadora dava os comandos e a minha colega, o nome dela é Bianca, a Bianca botava os dedos na minha cabeça e a facilitadora dizia assim, a Monique,
Bianca, tá percebendo a energia na cabeça dela? E a Bianca dizia assim, tô sim. Gente, e eu só pensava assim, ó. Na hora que eu for correr as barras dessa guria, eu vou ter que mentir pra essa mulher, porque eu não vou sentir nada. De onde é que eu vou sentir alguma coisa na minha mão? Não tem essa energia aí. Então, eu relaxei. A sessão foi bacana, foi minha primeira experiência, mas eu tava tão no racional, que eu já tava pensando na desculpa que eu ia dar quando ela me perguntasse se eu tava sentindo essa energia. E, gente, de verdade eu senti. Eu senti um aquecimento, assim, que via da ponta dos meus dedos até a palma da minha mão. Hoje, lógico, eu já tô há 3 anos, né? Tô bem mais afiada. E eu percebo aí, ó, a energia caminhando dentro da cabeça. Tem cabeças que fazem umas ondinhas, tem vezes que é mais elíptico, tem vezes que parece uma bolinha de ping-pong. Então, o que acontece nessa sessão de barras mágica aí, que eu encontrei há 3 anos atrás, e que foi me trazendo o quê? Aliviando a minha ansiedade, me trazendo mais foco, mais clareza, mais atenção para as minhas rotinas do dia. Eu fui acessando muito mais consciência. Então eu fui aliviando todo esse processo cansativo mental, disparado pelo meu emocional. Então, como eu falei, ó, eu pensei, gerou um tanto de emoção isso, que me gera um comportamento, e muitas vezes um comportamento equivocado, um comportamento ruim, um comportamento que não vai gerar algo legal. Mas eu tô lá, pensamento, sentimento, emoção, comportamento. Isso dentro das barras de Axis, a gente fala que são seres finitos. Seres finitos, eles agem a partir de pensamento, sentimento e emoção que geram comportamento. Ou seja, tu tá nessa vibe e tu não sai disso. Não saindo disso, tu te torna uma pessoa extremamente reativa. Reativa aos teus pensamentos, reativa às tuas emoções e reativa a tudo que tu recebe desse externo e que tu não tem controle nenhum. Olha que louco. E aí a tua vida fica uma baderna. A tua vida fica uma bagunça. Porque não é tu que comanda ela. Quem tá comandando são as tuas emoções, né? Imagina se tu é trabalhado na bipolaridade, como é que não é essa vida? E quem tá comandando ela, quem tá ditando a regra, são as pessoas que estão no teu entorno, que estão constantemente te julgando. E nós não somos esse ser finito, nós somos um ser infinito. O ser infinito, ele age a partir do perceber, ser, saber e receber. Então, quando a gente começa a entrar nesse universo e se auto-aplicar as barras, ou trabalhar ferramentas energéticas aí ao longo do dia muito práticas, que a classe de barras entrega, tu vai começar a entrar como se fosse numa terceira pessoa. Sabe? Tu tem a condição de olhar para aquilo que tu pensou e que sentiu e disse, opa, peraí, para onde é que isso está me levando? Esse pensamento, esse sentimento é meu ou isso é de uma outra pessoa? Eu preciso ser reativa a isso? Então a gente fala que a gente começa a ampliar o nosso estado de consciência. A gente começa a ter mais consciência de pensamentos, ter mais consciência das emoções que tu tá vivendo. E aí tu faz a escolha que se requer para sair desse processo. Então, a partir desse meu momento aí que eu relatei para vocês, onde eu fui para esse curso, que era justamente para eu sair da insônia, para eu sair da ansiedade, para eu sair desse momento de querer controlar o incontrolável, onde eu recebi aí tantas e tantas técnicas, né? E recebi as barras de Axis, que nada mais é uma terapia integrativa, onde nós tocamos 32 pontos da nossa cabeça. Esses 32 pontos, eles estão muito relacionados, totalmente relacionados aos mais diversos aspectos da nossa vida.
A gente tem o ponto do dinheiro, a gente tem o ponto do envelhecimento, a gente tem o ponto da comunicação, da gratidão, da cura, da felicidade, né, da tristeza, da alegria. Então, quando a gente começa a tocar nesses pontos, tu começa a dissipar essa energia que tá acumulada aí. E por que que isso se acumula? Porque a gente vai criando ao longo da vida crenças limitantes e pontos de vista fixos a partir das histórias que tu vai vivendo, ou das coisas que tu vai assistindo através do teu pai e da tua mãe, das coisas que os teus pais vão falando para ti como certo, é assim que se faz, é assim que é. Então tu vai montando aí os teus arquivos mentais, né? Para chegar a tal lugar, eu só posso ir de carro. Um exemplo bobo. Quando a gente começa a acessar mais consciência, a gente consegue ver que tu consegue de moto, tu consegue de bicicleta, tu consegue a pé. Tu começa a ver outras possibilidades para aquela mesma questão, né? Então, quando a gente vai tocando esses 32 pontos e usando essas ferramentas, a gente vai expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa visão. É como se antigamente eu tivesse um ponto de vista fixo para algo, assim, ó, como as minhas mãos. À medida que eu vou correndo as minhas barras, que eu vou tocando nesses 32 pontos, a minha consciência vai expandindo, ó. O meu olhar também vai expandindo. E eu começo a ver outras possibilidades se abrindo. Então, onde eu achava que eu não tinha capacidade de fazer dinheiro, né? Eu tinha uma limitação financeira, eu começo a ver, mas se eu conversar com a fulana e tentar isso aqui, eu tenho uma outra alternativa, mas eu também posso fazer aqui. Eu não preciso ganhar dinheiro só desse jeito. E aí a gente vai expandindo a nossa mente. O que a Maria de Fátima perguntou, como se sai dessa ansiedade? O que é ansiedade? A ansiedade é tu começar a pensar num monte de coisa que ainda não aconteceu, né? E tu vai gerando, inclusive, que nem aquelas conversas que a gente tem quando tá discutindo com alguém, daí eu responderia isso, daí a pessoa me responderia aquilo, daí eu já também responderia mais desse outro jeito, aí eu já estaria inflamada. Então tu entra por um processo muito louco mental, as coisas ainda não aconteceram, tu tá vivendo lá na frente. Quando a gente corre as nossas barras, fisiologicamente, o que acontece aí? Por que a gente se acalma? A gente sai desse nível de ansiedade porque as nossas ondas eletromagnéticas, elas baixam, elas vão se acalmando. E isso já é cientificamente comprovado. Houve uma ocasião onde o cientista colocou, eu não me lembro agora o nome dele, colocou eletrodos na cabeça de um cara e fez aí um acompanhamento durante a sessão de barras com esses eletrodos, né? Antes, durante e depois de uma sessão, onde é que isso agia dentro do cérebro. Então se percebeu que essas ondas eletromagnéticas, elas iam baixando, 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 e elas iam ficando no mesmo ritmo do batimento cardíaco. Então se você ainda não fez uma sessão de barras, eu te convido a conhecer essa técnica. A gente toca só na cabeça, nesses 32 pontos, tá? Mas a nossa sensação é de que tu recebeu uma massagem no corpo inteiro e tu relaxa de verdade. Gente, quem faz sessão de barras comigo ou com qualquer outra, né, facilitadora, tem gente que dorme, tem gente que ronca, mas ronca. Tem gente que tem espasmos e tá tudo certo. Quanto mais espasmo, a criatura chega a pular na minha maca, na cadeira, mais ela tá liberando essa energia, né? E ela não precisa me falar o que ela tá tratando, o que ela quer ver. Por que ela não precisa me falar? Porque todos esses arquivos mentais que constroem a tua vida, elas não estão a nível consciente, elas estão a nível inconsciente, e é lá que a gente vai mexer. Então, tu pode chegar para mim, olha, eu tô com uma situação X que eu não quero abrir, só que eu vou me deitar e eu quero que tu corra minhas barras.
e as barras vão ser corridas. Esses pontos vão ser ativados, essa energia que está estagnada, ela vai ser movimentada, e tu pode dormir, tu pode roncar, tu pode ter o espasmo que tu tiver, e tu vai sair da sessão com uma sessão de relaxamento e de uma cabeça mais aliviada. Isso equivale a uma meditação profunda de 2 horas. Então, o que eu percebo? Qual é o feedback quando a gente faz a sessão de barras, né? Qual é o feedback dos meus clientes? A minha mente está mais tranquila. Eu tô mais calmo nos meus pensamentos. E foi isso que eu percebi lá quando eu fui buscar para uma situação específica que foi o término desse relacionamento, né? Onde me deram o vai na venda. Eu tinha tanta coisa processando na minha cabeça. Então eu saí da sessão e numa classe de barras, a gente recebe 4 sessões de barras numa classe de barras. Por quê? Porque na classe eu corro as barras da minha colega e depois ela corre as minhas barras. E eu faço isso de novo. Só que essa técnica é tão mágica e o corpo tem que aprender a receber que cada vez que eu me conecto com a minha colega para correr as barras dela, a gente se conecta eletromagneticamente, as minhas barras também correm. Então, cada vez que eu corro as barras, eu também recebo. Então, numa classe de barras, como a gente tem que fazer 2 trocas, é como se tu recebesse 4 sessões de barras. Então, eu saí assim, ó, meu corpo parecia que eu era uma gelatina ambulante. Era assim que eu me sentia, como se eu fosse uma gelatina. Eu tava assim, muito flow, muito de boa, né? Eu não tava nem em mim. E o que eu percebo? Eu costumo praticar a troca entre um outro colega meu, facilitador ou praticante. O facilitador é quem dá cursos de barras, né? Hoje eu dou cursos de barras, porque eu me apaixonei por isso. O praticante é quem faz o curso, sai com a certificação e pode se auto-aplicar e aplicar em quem ele quiser, inclusive ganhar por isso, né? Pode agregar na sua profissão. Então, quando eu vejo que o meu cérebro está fritado agora na semana, tá corrido, eu já tô sem foco, eu tenho um monte de coisas para fazer, mas eu começo a perceber que eu não tô conseguindo concluir as minhas tarefas, sabe? Quando tem um monte de coisa aí na tua cabeça e tu não consegue concluir a tarefa, é batata. Eu preciso correr as minhas barras, mesmo me auto-aplicando, porque eu me auto-aplico. E faço aí as outras ferramentas quânticas. Mas então é isso. O quanto isso pode melhorar a tua ansiedade, porque ela vai fazer com que tu tenha mais foco e mais clareza. Focar no aqui e agora. Focar no que de fato tu controla. Tu controla o futuro? Não. Tu controla o outro? Não. Tu controla o que todo mundo pensa e fala de ti? Não. O único controle que tu tem é teu, é a partir de ti. Então, toda essa técnica de aplicação e todas as ferramentas que vêm junto numa classe de barra te convidam para estar mais em estado de presença. Te convidam para te viver o aqui e agora, para te perceber, não sentir. Perceber, porque você é um ser infinito. Você é partícula de algo muito divino, sabe? E a gente veio com uma programação de sofrência, a gente veio com uma programação de sofrer por amor, a gente veio com uma programação de lutar pelo dinheiro. E eu digo isso e vocês podem comprovar através, gente, por exemplo, de uma novela. Novela, por exemplo, da Globo. Quantas e quantas vezes você já viu aquela cena que alguém briga, o casal briga no carro e a menina entra dentro de casa chorando porque terminaram e ela se encosta na porta e cai assim, vai derretendo, encostada na porta ou na parede, sofrendo por amor. Porque sofrer por amor é bonito.
Então isso é uma crença que está lá instalada na tua cabeça. Em algum momento da tua vida ela foi instalada. Como é que a gente instala as crenças? Autoridade de pai e de mãe. Eles falam, eles mostram, a gente aceita, a gente olha e a gente diz, minha mãe fazia bolo assim, sempre fez assim, é assim que dá certo. Pumba, se instalou a crença. Impacto emocional. Sofreu uma cena que te impactou, positivo ou negativamente. Dali tu tirou uma conclusão. Pronto, é uma crença. Quer ver um impacto emocional bobo? Vou para o estádio assistir o meu time jogar. Escolhi uma blusa. Meu time perdeu. O que tu diz? Essa blusa dá azar. Nunca mais vou botar ela. Pum, impacto emocional. Se estabeleceu a crença. Quantas crenças a gente estabelece a partir de, conversinha. Tu já deve ter ouvido algum amigo vizinho dizendo assim, tô matando um leão por dia. Dinheiro não dá em árvore. Músicas que a gente escuta, essas músicas de sofrência que a gente repete. Acaba virando um mantra. Eu tenho o dedo podre para relacionamento. É uma outra crença. O que acontece? O que acontece quando tu diz isso para ti? Sempre. Para uma amiga, não te disse, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Tudo que tu acredita, tu vai buscar. Tudo que tu fala e que tu acredita, existe aí uma assinatura energética. Tu jogou para o universo isso. É uma energia. Aí voltamos lá, todos somos energia. Existe uma tabela chamada tabela de Hawkins, que fala sobre as energias, né? A vibração, né? Em hertz, o medo, a gratidão, né? A reclamação, o amor, o ódio. Então, tudo isso que tu pensa, tu sente. E aí isso transforma numa energia. A energia da gratidão, uma energia super elevada. Então, vamos lá. Eu sou grato, mas eu sou grata de verdade. Aquela gratidão assim que tu sente um negócio no teu peito de bom. Sabe? Já chorou de gratidão por alguma coisa ter acontecido assim. E às vezes uma coisa muito simples, uma coisa muito boba, mas tu chorou de gratidão. Tu imagina o quanto dessa energia de gratidão tu tá mandando pro universo, que é próspero e que é abundante, que é energético também. E aí tu tá jogando toda essa energia de gratidão, com o que tu vai te conectar? Com gratidão também. Porque aquilo que falam pra gente, que os opostos se atraem, é uma outra crença e a maior balela. Os opostos não se atraem. Tu consegue namorar com alguém que gosta do campo e tu gosta da cidade? Isso vai durar? Provavelmente muito pouco. Só aí nesse 1 ano e meio da paixão, porque depois que acaba a paixão, as coisas se esfriam, né? Então, quando tu tá sentindo essa gratidão de verdade no peito, isso é uma assinatura energética. É isso que tu tá emanando, né? Pensamento, sentimento, eu emano. Quando a gente tá na raiva, eu também tô emanando essa energia. Quando a gente começa a acessar a consciência, que Axis te desperta para isso, através da metodologia deles e através das ferramentas, tu consegue perceber qual é a energia que tu tá aqui, que tu tá vibrando. E aí tu começa a usar as ferramentas e mudar a tua energia, porque tu vai te conectar com tudo que tu tá vibrando. Então vamos lá, eu mandei uma energia de gratidão, eu vou me conectar com todas as pessoas e situações que podem me devolver toda essa energia. Porque é isso que eu tô vibrando, é isso que eu acredito. E se eu acreditar que eu sou uma mulher com um dedo podre para relacionamento, e isso é uma crença, e tu fala, e tu sente, muitas vezes tu tem orgulho de dizer isso. E isso ou qualquer outra coisa. Porque eu sou uma vítima dessa situação. Porque eu sou uma infeliz. Porque eu não consigo fazer isso. Olha tudo que tu joga. E aí tu acredita. E aí, o que acontece? O universo vai te conectando
com pessoas, situações e realidades que confirmem tudo aí que tu tá falando, que tu tá pensando, que tu tá sentindo. Pra te dizer, aí ó, não te disse? É verdade. Eu sou uma vítima mesmo, eu sou incapaz. Ou eu tenho um dedo podre para relacionamento. Tá aí, ó, é verdade. Então te digo, todo o teu ponto de vista cria a tua realidade. Tudo que tu pensa, óbvio que não adianta pensar, quero uma BMW agora e a BMW vai cair no meu colo. Não é isso. Mas tudo que tu pensa vai criar a tua realidade. Então se tu pensa que tu é capaz, beleza, tu é capaz. Se tu pensa que tu é incapaz, é a mesma força do pensamento. Mas o que tu vai atrair? Porque se tu tá num pensamento de capacidade, tu tá trabalhando a tua autoestima, tu tá trabalhando a tua autoconfiança e tu tá tendo contigo lá dentro da tua cachola pensamentos e conversas muito mais nutritivas contigo. Tu até pode dizer, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Tu até pode dizer. Mas tu vai olhar pra tua biografia, tu vai olhar lá pro teu passado, tu vai dizer, cara, mas eu já fiz uma coisa assim parecida que deu. Eu já tive numa situação assim que eu consegui reverter. Eu já consegui fazer um troço que eu fiz pela primeira vez e deu certo. Então eu sou capaz. Tu entende que tá tudo a partir daqui e quando tu não tem consciência e quando tu não tá despertando para esse autoconhecimento, o que tu faz? Tu vai terceirizando a responsabilidade. Tu vai dizendo assim, ó, quem manda na minha vida é a temperatura, né? Ou o fato de estar chovendo, tá fazendo sol. Quem manda em mim é o governo, porque agora o governo tá uma merda, ou o governo tá muito bom, ou a gente tem oportunidade para empresário, mas eu não sou empresária. Enfim, tu vai dando desculpas e te distraindo da potência que tu é. Tu vai dizendo, né? Ah, não dá por causa disso, não dá por causa da fulana, não dá porque eu não tenho dinheiro. E aí tu não cria. Tu cria mais desta merda que tu tá reclamando. Né? Então, que histórias você anda contando para você hoje que não te permitem sair dessa realidade que tu tanto reclama? Para despertar, precisa entrar na consciência e precisa se responsabilizar. Precisa perceber quais são os teus pensamentos, quais são os sentimentos que estão dentro de ti e que estão te levando para um tipo de comportamento, para relações iguais, que tu tá repetindo o padrão de relacionamento. Ah, eu saí de um relacionamento que o cara aí me traía e fui exatamente para outro relacionamento onde eu também fui traída. Um exemplo. É um comportamento disfuncional. Por quê? Porque tu saiu dessa relação ou te deram o vai na venda, não importa. Tu não parou para olhar para ti. Tu não parou para essa autoanálise. Então, tu vai repetir um padrão que está instalado na tua cabeça. Que talvez tu tenha perdido na forma de se relacionar do teu pai e da tua mãe. Onde tu assistiu, de repente, aí uma mãe conivente, uma mãe que aceitava, pelos motivos dela. E aí tu vai repetindo esses padrões, sem parar para pensar, opa, por que está acontecendo isso aqui de novo comigo? Que consciência eu posso ter aqui, né, para fazer uma escolha diferente? Então isso é estar em estado de consciência, isso é se perceber. Essa ferramenta que eu tô falando para vocês, né, como barras de Axis, me ajudou no meu processo de término de relacionamento, de um namoro, me ajudou muito, me trouxe muito mais clareza. Hoje, dentro das minhas mentorias, eu trago muito esse aspecto da consciência, do ser infinito, do perceber. Como é que a gente pode botar isso tudo em prática no dia a dia? Não só para relacionamentos, né? Mas para todas as travas que tu tá vendo aí, que tu tá caminhando e batendo no muro, caminhando e batendo no muro, caminhando e batendo no muro. O que eu não tô vendo que se eu visse faria diferença? Então, a gente entrega aí a ferramenta da pergunta. Essa é uma pergunta muito grandiosa. Anotem aí se vocês quiserem, né? O que ó, tá se repetindo uma situação, tu não tá saindo do lugar. Seja
no âmbito que for aí da tua vida, né? Enfim, num relacionamento, num trabalho, numa situação de família, não importa. Mas começa a perguntar, o que eu não estou vendo que se eu visse, eu ia fazer diferente? E por que a gente fala que a ferramenta da pergunta é uma ferramenta muito poderosa? Por que ela é poderosa? Porque quando a gente pergunta, a gente só pergunta e solta. A gente não busca uma resposta para isso. Por que nós não buscamos uma resposta para isso? Porque todas as nossas respostas estão lá onde a gente já definiu. Está lá na nossa crença, está lá no nosso ponto de vista fixo. Está a partir de coisas que nós já construímos na vida e definimos. Está nos 5% que eu falei, no teu cérebro racional, no teu consciente. O teu consciente é repleto de limitação. A gente quer mudar, mas não consegue. Por quê? Porque tu tem histórias, tu tem arquivos lá instalados no teu inconsciente e nós agimos 95% das nossas ações são a partir dessas histórias que nós já construímos lá atrás. Então, eu quero muito mudar esse padrão, mas eu não consigo porque tem alguma coisa lá atrás me travando. Quando tu corre as tuas barras, tu começa a energeticamente dissipar, destruir, descriar, dissolver esse arquivo que tá travando de tu crescer. Então, quando eu faço a pergunta e solto, porque eu posso assim, ó, o que eu não tô vendo aqui que se eu visse faria diferença? Ah, eu não tô vendo isso, eu não tô vendo aquilo, eu não tô vendo aquele outro. Quando tu dá a resposta, tu dá a partir do que tu já conhece. Só que a gente quer acessar aqui as infinitas possibilidades que estão disponíveis já na tua frente. Mas como tu tem um ponto de vista fixo, tu não enxerga isso. Podem passar 10 oportunidades na tua frente que tu não vai ver. O teu olho não abriu para essa visão. Então, fazer a pergunta e soltar é esperar enxergar o que o teu olho ainda não está podendo ver. E vem. Como é que vem, Larissa? Vem de um telefonema, vem de uma ideia, vem de alguém que te disse alguma coisa, que esse pensamento te levou para outra, que daqui a pouco te levou para outra, e disse assim, ó, é por aí que eu vou fazer. Gente, eu criei tanta coisa na minha vida na pergunta. Eu já fiz tanto curso de Axis que eu não tinha um tostão furado na carteira para fazer. Só que eu já tinha escolhido fazer. Eu já tinha perguntado pro meu corpo, o corpo é leve, vai criar mais para mim eu fazer esse curso? Vai criar mais, vai me criar mais dinheiro, vai criar mais oportunidade? E tudo que é verdadeiro pra gente, isso é leve pra gente. Expande. O que é pesado pro teu ser infinito é uma mentira, o teu corpo já faz aqui, ó, já encolhe. Então eu já tinha feito a escolha a partir desse sentimento, cara, isso vai ser muito bom pra mim, isso vai ser genial, vai ser muito nutritivo. Só que eu não tinha o meio, eu não tinha o dinheiro. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas dizendo pra gente que não tem tempo ou dinheiro? E isso tá gritando no teu peito pra falar, pra fazer. Mas tu já deu essa desculpa. Nunca é sobre não ter dinheiro ou sobre não ter tempo. É porque não é uma escolha na tua vida. Porque quando é uma escolha, tu vai dar um jeito de fazer. Então, essa classe que eu tô contando aí, que eu não tinha um tostão, eu fiquei na pergunta. O que se requer para que eu consiga dinheiro para fazer essa classe? E fiquei na pergunta. Na época, eu me lembro que a opção era Pix ou cartão de crédito e eu não podia fazer nenhum dos dois. Eu tinha um dinheiro guardado, muito pouca coisa, eu acho que era o quê? Não era 10% do curso. E eu tava correndo as barras em alguém, numa cliente minha que eu não sei agora quem era, e eu tava pensando sobre isso, daqui a pouco veio a ideia, eu disse, cara, eu vou fazer uma oferta pra esse cara com cheque. Eu tinha cheque na época. A gente nem usa mais talão de cheque, né? Mas eu disse, cara, de repente ele aceita cheque. E é uma maneira de eu ter tempo de fazer esse dinheiro, entendeu? Porque, né, se eu colocasse no cartão, eu já tava com o meu cartão estourado, não ia dar. Então me veio essa ideia. Eu disse, cara, de repente ele vai me dizer que não, mas de repente ele vai me dizer que sim.
Então veio essa ideia e eu falei com ele na época, eu tinha acho que uns R$1.000 para dar de entrada e eu perguntei se o resto ele parcelava, ele disse, eu parcelo em 3 cheques. Então é um exemplo da pergunta, está na pergunta, né? E uma pergunta que eu vou deixar aqui de presente para vocês, que é uma pergunta que eu uso muito e eu vou explicar rapidamente aqui como é que funciona. Isso é uma ferramenta que a gente entrega na classe de barras. E tu pode usar em qualquer situação, inclusive naquela minha situação que eu levei o pontapé, né? Que eu levei o vai na venda, que eu entrei na sofrência. Eu poderia ter feito essa pergunta, mas eu não sabia, eu fui saber só depois que eu fiz o curso de barras. A pergunta é, como pode melhorar? É uma pergunta simples. Como pode melhorar? E tu pode usar aí numa situação de como pode melhorar, numa situação boa, que já tá legal para ti, ou numa situação ruim, né? Uma situação péssima. Mas como, Larissa, nem combina, parece que tu tá debochando, né? Furou o pneu do meu carro, tô sozinha, não sei trocar o pneu. E aí eu começo, universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar essa situação aqui? Parece um deboche, né? Na realidade não é um deboche, a gente está simplesmente colocando nosso foco e nossa atenção para as possibilidades e para a solução. Porque ficar em volta do carro, gritando, chorando, esperneando, reclamando e dizendo, eu tô sozinho, o que eu vou fazer? Eu tô sozinho, o que eu vou fazer? Não vai resolver, né? Então, como pode melhorar? É uma baita de uma pergunta para te começar a acessar as infinitas possibilidades. E tu vai ver que daqui a pouco teu celular toca. Daqui a pouco passa um indivíduo aí na rua e se oferece para trocar teu pneu. Acredita nas infinitas possibilidades. E se tu tiver numa situação boa, por exemplo, eu faço a unha sempre no mesmo lugar e a gente vai somando pontos, né? E aí chega o dia lá que a moça do caixa me diz, Larissa, hoje tu não precisa pagar, tu vai fazer a unha de graça porque tu já tem pontos para esse serviço. E aí eu penso lá dentro da minha cachola, né? Universo, como pode melhorar? Para eu acessar, né? Mais coisas grandiosas aí no meu dia. Então a gente está em busca das infinitas possibilidades, da solução, sair do trauma e drama, acalmar nossa cabeça, acalmar nossa mente, estar no processo de aqui e agora, perceber o que a gente está pensando, que todo pensamento gera uma emoção, gera um comportamento, e dependendo desse comportamento geram outras emoções, comportamentos que tu vai ter que trabalhar ainda mais. Então é muito grandioso a gente se reconhecer como ser infinito que somos, né? Não só seres reativos a essa realidade e criar mais possibilidade na nossa vida, não ficar na sofrência desse relacionamento que se foi. Todas as pessoas que entram na nossa vida, elas são únicas de verdade, mesmo que elas passem um dia, né, uma noite, um período pequeno ou uma fase grande da tua vida, elas têm o papel de te trazer uma informação, um crescimento, né? Grandioso é aquele que consegue enxergar isso, né? O que eu posso aprender com esse relacionamento ou com essa pessoa que passou por mim, porque ela é esse ser que vai disparar algo único dentro de ti. Nenhuma outra vai poder disparar. Tu vai poder acessar coisas aí, feridas talvez, que ficaram de outros relacionamentos e ter oportunidade de olhar para aquilo e trazer a cura, né? Mudar alguns padrões aí que estão se repetindo. Então, isso é acessar você, isso é acessar autoconhecimento, isso é estar disposta a ser um ser melhor. E como é que a gente vai ser um ser melhor? Vivendo sozinho? Não, se relacionando. Então, aqui eu falo muito sobre divórcio, eu falo muito sobre dores, mas eu sou uma mulher, sim, que acredita demais no amor. Eu acredito nas relações, eu acredito que a gente pode entregar o melhor da gente, também receber o melhor do outro. E se não for o melhor, a gente pode aprender com isso também. Certo, meus amores? A live vai ficar gravada. Quem quiser também pode me assistir no YouTube. Eu subo essa live para o YouTube. Lá eu tenho outras lives e outros vídeos falando sobre barras de axis, falando sobre divórcio, né? De tudo que é jeito. Tenho agora, dia 29 de abril, uma linda classe de barras em Salvador, baianas
Me esperem já com os acarajés. Vou estar lá em Salvador dia 29. E em maio estão abertas as vagas para minha mentoria para as mulheres. Por enquanto, que eu tô vendo que os homens estão bem enlouquecidos, me chamam no direct. Mentoria Socorro Acabamos. É uma mentoria chamada... O nosso método é o método Espelho Meu. Uma mentoria voltada para a gente se olhar e crescer como ser humano. Eu falo também de comportamento, pensamento, sentimentos, emoções, autoconhecimento, comunicação, autodesenvolvimento, todas as emoções, né, as principais emoções, lado positivo, lado negativo. Entrego 7 chaves aí para te fortalecer como mulher, como pessoa, para sair desse processo de forma mais rápida, mais consciente, mais saudável. E eu tô achando que eu vou abrir uma mentoria para os homens, né? Tem muito homem aqui me chamando no direct falando das suas dores. Essa mentoria, ela é em grupo, já tem data para o mês de maio, tá, mulherada? E se quiserem também a mentoria individual, também tenho. E acredito que agora no mês de maio também tá subindo pro Hotmart um produto meu que são as aulas gravadas, é a mentoria gravada para você assistir aí a hora que você quiser, durante toda a vida se quiser, também com tudo que eu trago no online. Eu vou ter as aulas gravadas, agora o lançamento vai ser em maio, eu tô preparando isso, eu tô no finalzinho, já gravei as aulas, já tá na finaleira, mas em maio vai estar disponível aí para vocês com um valor bem especial para que todo mundo tenha acesso e cresça, porque o meu intuito é esse, né? Ser uma contribuição para esse planeta, ser uma contribuição para toda pessoa que passa aí pela minha cadeira de cabeleireiro, que passa pelas minhas classes de barras, que passa pela minha mentoria e quem tá aqui na minha live também me ofertando um tempinho aí da tua vida, né? Que é o tempo bem mais precioso que a gente tem, é o tempo da gente. Então eu agradeço imensamente o tempo de vocês. Para quem assistiu a live um pouquinho, para quem assistiu a live toda, para quem vai assistir a live que vai ficar gravada, deixo o meu afetuoso abraço, minha gratidão e minha excelente noite. Desejo que vocês acabem uma quarta-feira deliciosa. E amanhã eu tenho mais uma livezinha. Quem quiser estar aqui comigo, 2020 de Papo com a Lari. Meus amores, foi um prazer enorme. Bianca, obrigada por estar comigo. Beijo, meus lindos e minhas lindas. Até mais.